Boa noite. O grande português cuja vida e obra evocaremos hoje é Fernando Pessoa, um dos nossos maiores poetas, para muitos, certamente o maior. Fernando Pessoa ficou por Lisboa apenas por um mero incidente burocrático, como veremos. Tendo tido o inglês como língua matriz, já que passou na África do Sul por razões familiares, a infância e a adolescência, o seu sonho era obter uma bolsa de estudo que lhe permitisse prosseguir os estudos em Oxford ou em Cambridge, no Reino Unido. Uma bolsa que para o estudante brilhante que Fernando Pessoa era, deveria ser fácil de obter. Mas não foi. E regressado a Portugal aos 17 anos, por cá ficou para escrever como ninguém sobre a tragédia da existência, a incerteza da vida e da morte, os sonhos, as ilusões e as desilusões. Por isso todos nós nos identificamos com alguma parte da sua vasta obra. Em Lisboa, errou de casa em casa, de escritório em escritório. Desiludido com o ensino superior, será um obscuro técnico comercial, depois de falhados vários pequenos negócios e curtas incursões por outras profissões, até mesmo de publicitário. E apesar do seu imenso talento, não é reconhecido senão pelos seus pares, já que, em vida, não consegue publicar senão um livro, A Mensagem. Da imensa obra dividida pela múltipla identidade dos vários heterónimos, ainda hoje restam alguns inéditos, mas o mundo reconheceu há muito um dos grandes poetas do século XX, traduzido em 37 línguas, tantos quantos os anos que viveu. Será a jornalista e escritora Clara Ferreira Alves a defensora deste grande português, num documentário que tem um guião base de Cristina Ferreira Gomes, produção de Beatriz Germela e realização de Ricardo Rezende. Estamos em 1905. Fernando Pessoa tem 17 anos. Viaja sozinho a bordo do Herzog, vapor alemão que o afastará para sempre de África e do sonho de estudar numa universidade inglesa. Aluno brilhante, o jovem Pessoa não conseguira ganhar a bolsa para estudar em Inglaterra, apesar de ter tido a melhor nota da candidatura. Para continuar os estudos, vê-se forçado a deixar a família e regressar a Portugal. Nesse tempo, as viagens por mar, as viagens de barco, demoravam dias, meses. Durban, na costa do Índico, na ponta de África, é banhada pelas mesmas águas que o Gama atravessou com as suas naus, demandando a Índia. Para Fernando Pessoa, a viagem de barco para Lisboa deve ter sido uma longa viagem de desalento. E nunca mais viajou. Em Lisboa, começa uma outra viagem, uma viagem interior, uma viagem de criação. Fernando Pessoa, sozinho em Lisboa, a cidade onde sempre andou, de casa em casa, de escritório em escritório, entre cafés e tabernas, entre amigos e família, sempre solitário. 30 anos foi quanto este empregado de escritório precisou para fundar uma obra que é praticamente uma cosmologia. Falo de uma viagem cósmica. Fernando Pessoa parte das estreitas ruas da Baixa para o universo e conquista-o. Foi o fundador de uma língua portuguesa moderna, junto com Cesário Verde, que admirava. Trabalhou o ritmo das palavras e das frases. Trouxe para a literatura a sonoridade do dia-a-dia. Soube descrever a tragédia da existência, a incerteza da vida e da morte, os sonhos, as ambições, as ilusões e as desilusões, as contradições, as falhas dos nossos diversos egos, da nossa múltipla identidade. Apaixonamo-nos por Fernando Pessoa porque ele transforma a sua vida e o seu cotidiano, o seu pensamento e a sua viagem intelectual numa experiência universal que todos partilhamos.
Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte isso, Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Este é o início do poema Tabacaria, um dos grandes poemas da história da humanidade. O seu autor, Álvaro de Campos, o famoso heterónimo. Porque Pessoa foi o escritor dos heterónimos, dos pseudónimos, dos nomes, das múltiplas personagens e, em nome delas, escreveu uma obra sem par. Pessoa inventou muitas pessoas. Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. Ser o que penso, mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. A capacidade e a necessidade de inventar personagens remonta à infância. Com apenas 6 anos de idade, faz nascer a primeira de todas elas, Chevalier de Pas, em francês, a língua que ele falava com a mãe. Chevalier de Pas, talvez cavaleiro de coisa nenhuma. Dr. Pancrácio, jornalista de A Palavra e de O Palrador, contista, poeta e charadista. É preciso dizer que tanto O Palrador como A Palavra foram 2 jornais inteiramente escritos e fundados, evidentemente, por Fernando Pessoa na adolescência por volta dos 14 anos de idade. Dr. Gaudêncio Naves, diretor de O Palrador, na 3ª série, Adolf Moscow, José Rasteiro, Dr. Caloiro, professor Troucci, autor de um ensaio humorístico de conselhos aos jovens poetas. Charles Robert Anon, poeta, filósofo e contista. Este Anon vem de Anonymous. Alexander Serge, poeta e contista. Charles James Serge, tradutor e ensaísta e irmão de Alexander. Temos depois R. Prosit, Gabriel Keane, Jean-Saul de Meluret, poeta e ensaísta, em francês. Ibis, animal e personagem da infância que acompanhará a pessoa até ao fim da vida. Rafael Baldaia, Vicente Guedes, António Gomes, licenciado em Filosofia pela Universidade dos Inúteis, Miguel Otto, António Mora, Barão de Teive, prosador, autor de Educação do Estoico, uma mulher, Maria José, que escreve e assina a Carta da Corcunda para o Serralheiro. Frederico Reis, ensaísta, irmão ou primo de Ricardo Reis. Thomas Cross, inglês de pendor épico ou ocultista, divulgador da cultura portuguesa. Hoje em dia, Fernando Pessoa é reconhecido, amado e até venerado como um dos nomes maiores da literatura, um dos maiores escritores do mundo. Mas afinal, como é que um modesto, pacato e discreto empregado de escritório se transforma num gênio? 13 de junho de 1888. Lisboa está em festa. É dia de Santo António, o santo padroeiro da cidade. Neste 4º andar, em frente ao Teatro de São Carlos, há outros motivos para festejar. Maria Madalena Pinheiro Nogueira está em trabalho de parto e às 15h20 nasce Fernando António Nogueira Pessoa. Por ironia, Fernando toma o nome do seu santo, Fernando António, o santo padroeiro da cidade que será a sua única casa, ou como diria Bernardo Soares, o seu lar. Ao sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada te soa dentro da minha alma. E é tão lento o teu soar, tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem som de repetida. Por mais que me estejas perto, quando passo, sempre errante, és para mim como um sonho, soas-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado. Sinto a saudade mais perto. O pai de Fernando Pessoa, de ascendência algarvia, era um funcionário público do Ministério da Justiça. Joaquim de Araújo Seabra Pessoa escrevia crítica musical no Diário de Notícias e era presença assídua do São Carlos, mesmo em frente da casa. A mãe,
A Soriana da Ilha Terceira era uma mulher bastante culta. Maria Madalena dominava as línguas inglesa e francesa, tocava piano, escrevia versos. E foi ela quem, muito cedo, ensinou o poeta a ler e a escrever. A infância de Fernando Pessoa é abalada por acontecimentos trágicos. Um mês depois de fazer 5 anos, o pai morre-lhe vítima de tuberculose. 6 meses depois morre o irmão Jorge, com apenas 1 ano de idade. Maria Madalena vê-se obrigada a vender parte do património e a mudar-se com a família para um andar mais pequeno. Para Fernando Pessoa, esta será a primeira de várias mudanças de casa em casa. O jovem passa a viver com a mãe e com a avó Dionísia, que sofre de perturbações mentais. Durante toda a vida, o escritor teve medo de herdar a loucura desta avó. Os meus pensamentos são, em alguns momentos, de tal natureza que me sinto a enlouquecer. O que a sua profundidade significa não sei, nem tenho coragem para saber. Fico louco só de pensar neles. Fernando Pessoa não viverá nesta casa muito tempo. Um acontecimento muda radicalmente a vida da criança. 1 ano após a morte do marido, Maria Madalena enamora-se de João Miguel Rosa, oficial da Marinha, que meses depois viaja para Moçambique, onde fica a trabalhar. O receio da eventual partida da mãe deve ter levado Fernando, com apenas 7 anos, a tentar comover a mãe com o seu talento. É o primeiro verso conhecido, escrito por Fernando Pessoa. À minha querida mamã, eis-me aqui em Portugal, nas terras onde eu nasci. Por muito que gosto delas, ainda gosto mais de ti. A criança compara o amor à mãe com o amor à pátria, a uma nação, um país, uma devoção que nele durará uma vida. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo. E viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou criou-te português. Do mar, e nós em ti, nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Em 1896, Maria Madalena embarca rumo a Durban, na altura, uma colónia britânica, o Natal, hoje África do Sul. E é no Natal que o comandante João Miguel Rosa, com quem casa por procuração, é cônsul de Portugal. Com Maria Madalena viaja o único filho, Fernando. Pessoa vai viver com a mãe, o padrasto e os irmãos que sucessivamente irão nascer. Ao todo serão 5, dos quais sobreviverão apenas 3. Imaginemos Fernando Pessoa numa colónia em África, com um modelo pioneiro de sociedade e um modo de vida muito diferente do de Lisboa. Imagine-se a capacidade de adaptação a uma nova língua, a uma nova vida social e familiar. Apesar do ambiente feliz, de participar em brincadeiras com os irmãos, não consta que tivesse feito grandes amizades com os colegas da escola. E, de certo, detesta as atividades desportivas. Prefere ficar a ler, a escrever e a sonhar. É um jovem concentrado nos estudos e na descoberta da literatura inglesa. Shakespeare, Byron, Keats, Dickens, Carlyle, Milton.